Aqui o meu amigo, o deputado estadual Allan Kardec. Chega para cá, deputado. Muito boa tarde, obrigado por ter aceito o convite da nossa produção. Obrigado, Onofre. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para vocês. E aí, começou o primeiro dia do ano mesmo, o ano efetivo. Começando hoje, já começou quente, né? Operação do GAECO, por outro lado, divulgação aí, vazamento de uma lista de credores do ex-prefeito Mauro Mendes. Você viu, parece que tinha quase 500 pessoas nessa lista, só pirando 12 milhões de reais. Começou quente a coisa, né? Rapaz, e a gente não sabia que ele devia tanta gente assim, né? Mas, Onofre e nossos telespectadores, realmente o ano começa depois do Carnaval. E começou quente hoje, né? O cerco lá na Assembleia Legislativa. Sim. Você conseguiu entrar lá? Consegui entrar, mas foi, inclusive, assessores nossos que chegaram mais cedo lá, tiveram dificuldade de entrada, porque pelas duas entradas, tanto dos deputados quanto dos assessores, estavam lá, a polícia, estava o BOP, estava o GAECO, tinha muita gente lá, mais de 30 policiais hoje lá, inclusive com balaclava, com fuzil. Foi uma operação de guerra. Mas, Onofre, eu queria falar para você o seguinte, esse ano foi um ano diferente na Assembleia Legislativa para nós. Em janeiro teve uma sessão extraordinária para fazer a votação das contas do governo, que não aconteceu, houve um pedido de vista do Zeca Viana. E lá também, nessa sessão extraordinária de 14 de janeiro, nós conseguimos abrir uma CPI. Então o ano começou antes do Carnaval. Agora, lógico que com o desenrolar e depois do Carnaval as coisas vão tocar, mas esse ano tivemos uma sessão antes do Carnaval, bastante interessante ainda, né? Ok, vamos então às manchetes, as matérias que você vai acompanhar no programa de hoje. Logo as manchetes, a gente já volta com esse bate-papo com o deputado Allan Kardec. Veja só. A abertura do ano letivo inicia de forma marcada pela palestra magna, Inteligência Emocional. Aconteceu durante toda esta manhã de sexta-feira mais uma etapa da CPI do Paletó, aqui na Câmara Municipal de Vereadores da capital. Olha, o importante nesse momento é você levar muito em consideração aonde vai ser essa entrevista, qual é a empresa que vai estar fazendo a entrevista com você. Hoje estamos de volta no terminal do CPA1 e chegamos mais cedo. O acolhimento e alegria na porta de entrada da Escola Plena José de Mesquita, em Cuiabá, é para deixar os novos alunos bem à vontade no ambiente escolar. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no seu Mato Grosso é Mais, desta segunda-feira, 19 de fevereiro. Muita gente já ligando aqui, já participando. A Grace dos Anjos, moradora do Altos, do Parque 2. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, Grace. Olha, que bom, Nof, que você voltou. Abraços. Não, Grace, eu só não vim, eu só matei quarta, quinta e sexta, que eu estava vendo a minha velhinha lá, a minha mãe, né, vai completar 80 anos agora em junho, e ela não estava muito bem de saúde, mas logo que eu cheguei, chegou o remédio. Ela já ficou bem de novo, graças a Deus. Há outras versões, né? Que ela te chamou lá para puxar a sua orelha, foi diferente. Não. Quando eu cheguei, meus filhos falaram, agora sim, agora o remédio chegou, está resolvido. O Campione do CPA, boa tarde Campione. Manda um abraço para nós aí, hoje é aniversário da minha esposa, Rafaela. Um abraço, Campione, parabéns, Rafaela, feliz aniversário, que Deus abençoe. E a Josenilda do Três Barras, boa tarde, Josenilda. Onofre, aqui no posto Três Barras, há 4 meses, tenho que pagar remédio de uso contínuo, porque no posto nunca tem. Pois é, Josenilda, eu até cobrei a nossa produção hoje, porque a secretária de saúde esteve aqui recentemente, e a Elisete, né? E ela prometeu que ia nos passar uma relação dos medicamentos e o endereço das farmácias populares, porque quando a pessoa não encontrar o medicamento no posto de saúde, vá na farmácia popular com a receita e lá você encontra o remédio também gratuitamente. Alguns. Aí eu pedi para ela passar a relação dos medicamentos e o endereço das farmácias eu vou divulgar gratuitamente aqui para informar melhor os nossos telespectadores. Estamos aguardando aí, né, essa informação por parte da Secretaria de Saúde do município de Cuiabá, tá bom? Bom, deputado Allan Kardec, o senhor disse aí que no último dia 14 de janeiro vocês conseguiram instaurar a CPI dos fundos na Assembleia, que vai investigar aí se houve por parte do governador Pedro Táxi
ato de improbidade administrativa ou de inconstitucionalidade com relação à aplicação do FETAB e do Fundeb. E, tão logo foi aberta a CPI, vocês conseguiram aí o número mínimo de assinaturas, o seu partido, o PT, entrou em campo para não permitir que o senhor participe dessa CPI. Como é que está essa discussão? O que aconteceu? Onofre, nós conseguimos, na realidade, um número grande de assinaturas. Né? O mínimo são 8, é um terço dos 24 deputados, nós conseguimos 15 assinaturas. Mais uma assinatura... Mais da metade. Mais da metade. Com 16 assinaturas, os 16 votos, você consegue, inclusive, afastamento do governador, o impedimento do governador com 2 terços. Então, foi um número grande de deputados que assinaram essa CPI. Como que foi organizada a questão da CPI dos fundos? Nós já tínhamos aventado essa questão da CPI do Fundeb, uma vez que no final do ano houve uma transferência de recursos para os municípios e a AMM levantou a questão, que é isso? Então, recebendo um dinheiro grande, os municípios vinham reclamando de um recebimento menor, mas não tinha certeza, porque não era repassado no aplique essa retenção desse recurso carimbado do Fundeb. Quando chegou no final do ano, o governo recebeu dinheiro de um outro fundo, que é o FEX, Fundo de Compensação e Exportação, 480 milhões. 230 milhões daquele 480 milhões do FEX foi direto para o repasse do Fundeb para os municípios. E os municípios receberam dia 27, final da tarde, para cair dia 28 o recurso que era para eles terem recebido durante o ano todo. Então nós tentamos abrir a CPI exclusiva do Fundeb. Nós tínhamos 6 assinaturas. Não conseguimos. E o deputado Oscar Bezerra já estava, desde o ano passado, falando do FETAB. 2 questões do FETAB. O atraso do repasse do FETAB aos municípios, o repasse a menor desse recurso para os municípios e também sobre o não recolhimento devido das grandes empresas que precisa reter esse dinheiro quando vai exportar, que é o dinheiro também das exportadoras. Com essas 2 possibilidades, juntando os 2 interesses e também pelo desgaste aí do final do ano entre o governo do estado e a base governista, nós conseguimos 15 assinaturas e a CPI está instalada, já teve a primeira sessão, os nossos requerimentos foram todos aprovados. O que aconteceu, Onofre? A questão do PT. Nesse mesmo dia 14, nós tínhamos a possibilidade de ter um novo bloco na Assembleia, dos deputados que queriam sair da base. 9 a 10 bloco dos deputados. descontentes. O bloco dos descontentes. Nós, oposição, somos 5, a gente estava lá e permanecemos, mas de 9 a 10 deputados queriam montar um novo bloco. Um bloco dos descontentes, os independentes, e nós conversamos Poderia ser o bloco dos 100 emendas também, porque também, o problema era esse. Bloco de 100 emendas, bloco do deputado que não é atendido no seu município, bloco do deputado que vai para o interior e é envergonhado porque o governo não atende o município onde tem a sua base eleitoral, enfim, dos descontentes. Atende o secretário do município, não atende o deputado da base. Justamente. um gol e contra. O acordo com o deputado Eduardo Botelho era que ele esperasse o retorno das sessões legislativas, dia 2 de fevereiro, para a formação desse novo bloco, porque aí sim nós teríamos condição de ter um bloco indicando também deputados para a composição da CPI. Porque hoje só tem 2 blocos, um da situação, com 19, e um da oposição, com 5. Então, na composição da CPI, fica 4-1. Sim. O que a gente queria que fosse pelo menos 3-2, para ficar mais equilibrado. Porém, o deputado Eduardo Botelho não cumpriu esse acordo. Por que ele não cumpriu esse acordo? A nossa consultoria legislativa, ao ter recebido a leitura do requerimento com as 15 assinaturas, Onofre, e você foi vereador, sabe disso, tem prazo para instalar depois da leitura. Sim, 5 dias. Na Assembleia são 48 horas. 48 horas. 48 horas. Na Câmara é 5 dias. E como teve a sessão no meio de janeiro, nós viemos para a sessão, não teve a votação, fizemos a leitura da CPI, o pessoal foi embora, o Eduardo Botelho teve que, então, ele fazer a composição. Nessa composição, é óbvio que ninguém ficou contente. Por exemplo, o deputado Oscar Bezerra não faz parte da CPI. A deputada Janaína, que estava viajando, não aceitou, o Zeca não aceitou, eu também eu não aceitei ficar de suplente, uma vez que eu presido a Comissão de Educação, eu falei que eu queria estar dentro da CPI para a gente fazer a investigação acerca do Fundeb, e criou-se então um clima ruim. Quando nós voltamos, o Eduardo Botelho falou, olha gente, eu não podia esperar, e eu escolhi os deputados que o Dilmar indicou. E aí, Onofre, o que acontece? Como nós não teve a criação de um novo bloco, não aumentou o bloco da oposição,
nós podíamos reclamar, mas não podíamos fazer mais nada além disso. Como é que ficou a composição? A composição ficou com Mauro Sávio e Nininho, Guilherme Maluf e Adriano. Mauro é o presidente? Mauro é o presidente. Nininho é o relator. Eu como subrelator, o Adriano como vice-presidente e o Guilherme Maluf compondo a CPI. Só na chapa aí nós temos, quer ver? Mauro Sávio está com um problema enorme. Agora agravou ainda mais. Né? De trânsito, está com um problema de trânsito grave. O Nininho fez parte e levantou a CPI dos frigoríficos, que ninguém sabe para onde essa vaca foi, até hoje. Se teve fim, se não teve fim, quanto consumiu do dinheiro público, chegou a algum lugar, não se tem reunião, não se tem mais nada. É o relator. Você não acha que começa mal a CPI desse jeito? Olha, o que eu penso que a CPI já fez, já produziu e não tem retorno. Não tem retorno. A questão do FETAB é um pouco mais complexa. Aí talvez ela possa ir diminuindo os movimentos. Mas a questão do Fundeb é algo flagrante que já aconteceu. Nós já fizemos, inclusive, uma consulta no Tribunal de Contas para ajudar os prefeitos que estão inadimplentes, Onofre. Os prefeitos vão perder convênios com o governo federal porque não conseguem explicar como que eles passaram o ano com recurso a mais de 5%. O Neurilan, presidente da MM, está junto conosco nessa situação. Estivemos no Tribunal de Contas e no Ministério Público de Contas solicitando 2 auditores de conta para estar conosco, orientando a gente nessa situação. Eu não sei como vai ser o relatório do deputado Nininho, mas eu sei que eu farei um relatório de acordo com aquilo que nós levantarmos, mês a mês, do recebimento do recurso, da origem e do destino, e fazer a identificação para onde foi os 230 milhões de reais da educação durante o ano de 2017. Ou seja, o senhor está dizendo que pode fazer um relatório paralelo. Lógico, nós vamos fazer um relatório paralelo, caso o relatório do deputado Nininho, que é o relator, não seja um relatório que condiz com a verdadeira situação do Estado em relação ao Fundeb. Podemos fazer mais para o FETAB? Podemos fazer. E por que eu estou brigando para ficar na CPI, Onofre? Aliás, você peitou o próprio partido. Sim, aí respondendo a sua pergunta por que principal. Que o seu partido orientou o senhor não fazer parte dessa CPI? Foi, na minha opinião, um equívoco da executiva. Eu registrei isso em nota pública oficial. A alegação do deputado Barranco e da parte executiva é que esta CPI já é pizza. E que uma participação da oposição dentro da CPI legitima a CPI. Então nós teríamos que minar a CPI e não fazer parte dela, denunciar para a sociedade que aquilo era uma pizza. Mas como o nosso colega aqui já falou, várias outras CPIs já foram pizza. Várias outras. Esta, eu corro o risco de ficar lá dentro e apresentar um trabalho. E isso eu falei com muita clareza e recebi, Onofre, apoio de muitos petistas, professores da UFMT, sindicalistas, falando, olha, pera um pouquinho, a CPI, a minoria é o trabalho dela. O senhor, como subrelator, o senhor vai ter acesso a todos os documentos suficientes para que o senhor tenha informações capazes de fornecer um relatório em paralelo? Onofre, boa pergunta. Eu fiz uma provocação para o deputado Eduardo Botelho e para a CPI no primeiro dia de reunião da CPI. Primeiro, requerimento que eu apresentei, Onofre, que todas as sessões, inclusive oitivas, fossem abertas e televisionadas pela TV Assembleia e por todas as TVs e meios de comunicação que fossem lá. Foi acatado e aprovado. Segundo, que todos os meus requerimentos fossem aprovados. Então, eu apresentei uma lista de requerimentos no primeiro dia. Foram aprovados esses requerimentos. E a resposta desse requerimento vai para você? Vai para nós. Todos os membros têm esse direito de receber. Mas tem a questão da convocação. Por exemplo, você pode convocar alguém, porque veja bem, aqui na Câmara de Cuiabá nós estão convocando até o cara que enquadrou a Câmara lá do Silvio. Ele não estava na hora, não tinha, mas querem convocar. Você acha que não dá para fazer isso na CPI, se ela tiver o objetivo de ser pizza? De convocar quem não tem informação, quem não estava lá, quem não... simplesmente para levar a coisa lá para adiante e não tem nada? Sim. Já que você não pode convocar? Sim, tem sim. Inclusive... Olha, dificilmente eu concordo com o PT, dessa vez eu concordo, não vai dar em nada. Mas eu vou ter condição, com a simples análise da equipe de auditores fiscais, quebrando o sigilo que já foi requisitado, da origem do destino da nossa arrecadação, da arrecadação que compõe o Fundeb,
Em 60 dias nós já temos um relatório comprovando o desvio de finalidade. Suficiente para a gente voltar aqui e apresentar, olha, durante o ano de 2017, o desvio de 230 milhões de reais foi para fazer isso aqui, ó. E com esse simples relatório, nós podemos apresentar para a sociedade algo que já é flagrante, uma vez que buscou recurso de um outro fundo para cobrir o rombo do Fundeb. Ou seja, então, mesmo antes de terminar a CPI, nós vamos ter condição de mostrar as irregularidades que esse governo vem cometendo. Mas, cara, o senhor acha hoje, porque quando você sugere uma CPI é porque você desconfia de alguma coisa. Você não tem provas. As provas, se elas houverem, serão apresentadas no trabalho da CPI, ok? Sim. Então, CPI é fruto de uma desconfiança, concorda? Então, desconfia-se que o governador aplicou de forma errada o fundo, que é um fundo constitucional, como o FETAB, como o Fundeb, principalmente o Fundeb, que é regulado nacionalmente. Agora, houve, na sua opinião, se é que houve, desvio de finalidade ou houve desvio de dinheiro? Houve já claramente desvio de finalidade. Por que eu falo isso? E muitas vezes até Agora, mesmo... diferente, desvio de finalidade para desvio de recurso público. A do FETAB pode chegar mais longe. Pode chegar mais longe. Porque você tem uma safra recorde com uma arrecadação inferior. Então, quer dizer, se você produziu mais e a lei protege isso e não houve um aumento na arrecadação por conta disso, tem alguma coisa estranha. No caso do Fundeb, o máximo que pode chegar, desde que não tenha havido desvio de dinheiro, é desvio de finalidade. Ou seja, o dinheiro era para aplicar aqui. Nós aplicamos na saúde, porque a saúde estava mal. Aí quando chegou o dinheiro, nós colocamos lá. Isso é proibido. Isso é proibido. Isso é proibido. Porém, seria... Vamos voltar aqui a uma história que você conhece bem. A questão das pedaladas presidenciais da Dilma. Aquilo é crime? Teoricamente, sim. Onde cometeu? Não. Caiu por quê? Porque o governo era fraco. Esse cai? Não sei, está acabando já o governo, inclusive eu acho que ele Você não... acha que tem a ver com pedalada? Tem a ver com pedalada? É pedalada. É uma pedalada. Olha a diferença que aconteceu com a Dilma e que acontece hoje com o Pedro Táxi. A Dilma buscou dinheiro nos bancos públicos, inclusive, Caixa Econômica e Banco do Brasil, para bancar programas sociais, sem autorização do Congresso. E manteve os programas sociais e caiu por isso. Fez uma pedalada fiscal orçamentária. O que acontece hoje com a questão do Fundeb? O governador promoveu o empobrecimento dos municípios, retendo dinheiro do próprio município para fazer não sei o quê. Esse é o ponto de interrogação que a CPI tem que entrar. 230 milhões ao longo de 11 meses foram retidos pelo governo e sem nenhuma explicação, inadequadamente. E isso é, por si só, improbidade. Agora, qual é a próxima pergunta e o que a gente precisa descobrir? Onde foi aplicado esse dinheiro? Isso é que nós precisamos descobrir. Que já foi retido indevidamente, já é flagrante, uma vez que ele pegou dinheiro de outro fundo para cobrir o rombo de 230 milhões. O que a gente precisa descobrir? Onde e quando e como foi investido, foi pago esse dinheiro. Agora, a questão do FETAB... Será que não foi para pagar a folha? Pode ser, nós vamos saber... Folha essa que ele disse que foi uma irresponsabilidade dos ex-governadores que deram aumentos excessivos, elevação de categoria para as categorias, os sindicatos... Uma culpa meio dividida aí. Mas uma falácia tão grande, é até bom a gente estar ao vivo aqui para explicar. O ano passado o Estado fez uma previsão de arrecadação para dar conta de tudo. Folha, contas a pagar, de 18 bi e meio. Nós arrecadamos 21 bilhões de reais. 21 bilhões de reais, um superávit de mais de 2 bilhões e meio. E o Estado ainda deve saúde, ainda deve repasse e mais. Desses 21 bilhões, Onofre, sabe quanto que é folha com todos os encargos? 6 bi. 6 bi numa arrecadação de 21 bilhões. Então, essa história que o servidor público, o salário é o grande problema da administração, isso é mentira. Mentira. Agora, o que a gente precisa fazer? Dar celeridade na CPI. Hoje tem reunião às 14 horas. Mas o comprometimento da arrecadação estadual, você concorda que sobra aí 2% para investir no máximo de investimento. Você tem dívida pública, você tem o funcionalismo, você tem os repasses, etc, que sobra para investimento 2%, não dá nem isso. Não dá 2%, mas aí uma outra situação. Nós aprovamos lá na Assembleia, e eu votei contra a PEC do teto de gastos, que ia resolver o problema. Mas enquanto isso, o custeio da máquina está lá 30%. Veio o PEC do teto,
veio a PEC do teto para diminuir, inclusive, questão salarial, mas não veio a reforma administrativa. A Secretaria de Educação tinha 3 secretarias adjuntas, hoje são 6. E como que a gente quer economizar no repasse para os municípios, no repasse para os poderes, e não faz o papel de casa, que é diminuir o número de comissionado, diminuir o número de pessoas contratadas dentro da máquina. Cultura e esporte nunca cumpriu o orçamento, nunca. Tem 10 milhões para gastar no ano, não gasta 2. Não investe. Não é que não investe, vai para outro lugar, faz remanejamento e pronto. Especificamente sobre a questão do PT, como é que está essa situação? Há a possibilidade do senhor deixar o Partido dos Trabalhadores? Sim, Onofre, há a E possibilidade. a possibilidade do PT te deixar, eu queria completar aqui, porque o que é mais fácil, o senhor deixar o partido ou o partido te deixar? Eu acredito que o partido... Só para explicar aos nossos telespectadores, a orientação do partido tem que ser seguida. E o dono do seu mandato, na verdade, pela legislação hoje, é o partido. Então, a orientação partidária que o parlamentar não pode se eximir. No caso, o senhor foi contrário. Por isso que a gente está perguntando do PT de deixar. Desrespeitou uma resolução. Sim, pela resolução, fui desautorizado a participar da CPI e eu mantive o posicionamento de participar na CPI. E hoje, Onofre, o partido, para fazer qualquer processo de expulsão, no caso de eu ter que sair do partido via expulsão, tem que abrir um processo na comissão de ética. E é óbvio que nós vamos ter que discutir isso na comissão de ética. Do partido. Como que vai explicar para o filiado que eu faço questão de participar de uma CPI a qual eu provoquei ela, eu fui de gabinete em gabinete para pegar a assinatura, nós pegamos a denúncia do Fundeb enquanto professor que sou, enquanto presidente da Comissão de Educação e quero ampliar o meu poder de fiscalização, porque a CPI vai dar em pizza, então eu tenho que tirar o deputado do meu partido da CPI. Então eu acredito que dentro da Comissão de Ética, dentro de qualquer espaço de discussão, eu sozinho lá dentro eu gostaria de participar de uma situação dessa e convenceria os companheiros que a permanência nossa lá dentro legitima um trabalho de fiscalização da minoria. Lembrando que é um procedimento, é um processo, não é um rito sumário. Não é um rito sumário. Não é rito sumário. Mas o senhor está à vontade dentro do partido hoje ou tem intenção de, num próximo pleito, disputar por outra sigla? O senhor recebeu convite de alguma outra agremiação? Sim, eu tenho convite de 2 partidos. Quais seriam? A gente vem discutindo, nós temos um convite do PDT, que foi o meu primeiro partido, Onofre. Primeiro eu fui filiado no PDT, depois eu fui para o PT, estou mais de uma década lá. O PDT, é o companheiro Zeca Viana aqui, vive falando para a gente estar junto. Nós disputamos a eleição municipal em 2016 junto com o Julier pelo PDT, a companheira Jusce foi vice, então existe uma proximidade com o PDT. Nós temos aí também o PSB, qual o Onofre ainda está no partido? Sim. Teve uma mudança nacional do PSB. Não sei como é que está o partido, não, mas acho que estou lá ainda. Mas uma coisa eu digo, se houver qualquer mudança, eu fico dentro do campo popular, dentro de um partido de centro-esquerda, dentro de um partido dessa linha mais voltada... Mas está à vontade no partido ainda ou não? Estou tranquilo. Está incomodado com... E com essa questão da decisão... Tranquilo, incomodado. Você está incomodado Me incomodou a decisão, tanto incomodou que eu rapidamente me posicionei contra. Só que o Partido dos Trabalhadores é um partido diferente. O filiado que está lá na ponta tem direito de voz e voto. O filiado ele tem condição de ser consultado numa ampla discussão do diretório. Então a gente teria condição de ficar no partido e fazer essa discussão, fazer esse debate. Agora vale a pena uma briga com... Não vale a pena, eu acho que não vale a pena. Para ficar num lugar que não te querem? Não vale a pena. Temos várias perguntas aqui, ó. O meu amigo Adriano Pagotto, lá do Jardim Petrópolis, de Várzea Grande. Boa tarde, Adriano. Onofre, pergunta aí para o deputado Alain, o que de fato eles têm de prova contra o governo em relação ao FETAB? Já tem alguma prova, alguma coisa nesse sentido? Não temos prova, temos indícios gravíssimos. Quais são os indícios? Indícios graves. O governo arrecada o FETAB das empresas e ele tem o princípio do repasse decenal. A cada 10 dias tem que fazer o repasse. Muitas vezes o governo fica um mês inteiro e não faz o repasse. Não pode ter essa retenção. Uma outra coisa que ficou flagrante, muitas vezes esse recurso não é passado total e é feito, então, outros pagamentos. E o terceiro indício, como o nosso colega aqui acabou de falar, a arrecadação oficial da nossa exportação, da nossa produção bate recorde e tinha que estar junto o recolhimento desse fundo. E o recolhimento desse fundo vem diminuindo. Então tem alguma coisa errada aí. Nós fizemos já um requerimento para as grandes empresas do memorial descritivo de exportação, aquilo que ela colocou no seu memorial de exportação. Aquilo que, inclusive, a Secretaria de Fazenda negou para o TCE.
A Secretaria de Fazenda negou para o TCE essa informação. E nós da CPI, como temos poder de polícia, inclusive, Onofre, nós podemos fazer busca e apreensão desse material dentro da Secretaria de Fazenda. Há uma tese que diz o seguinte, que, por exemplo, em termos de qualidade, esses países que importam os grãos brasileiros, da China e outros países, têm lá um padrão de qualidade. E muitas vezes, esse padrão às vezes não é obedecido aqui, mas sai daqui e vai para o porto, como se fosse para exportação. Chega lá, na alfândega, no porto, tem alguém lá desse país que faz o teste, para saber, por exemplo, a soja, o grau de toxicidade, de oxidação dessa soja. Não é aprovado, esse produto volta. Só que ninguém viu que ele voltou e ficou como se fosse exportado. Só que aí voltou para o mercado interno. Sem imposto. Sem imposto. É verdade. É também uma coisa que é interessante eu não tinha tentado para essa situação. Eu acho que o maior problema, inclusive, é esse. Também acho. O Roger Guzmão do Eldorado, boa tarde, parabéns pelo programa, Onofre. Manda um abraço aqui para nós e para minha sogra Maria e meu sogro Valentim. Obrigado, Roger, um abraço para sua sogra, Dona Maria, para o seu Valentim, obrigado pela audiência lá no Colorado. A Linozete do Moarama, boa tarde, estou na audiência, parabéns pelo programa, é bom demais. Ô, Linozete, obrigado, viu? O Antônio do São Gonçalo 3, boa tarde. Deputado Alain, o senhor fez reuniões aqui dizendo que iria nos ajudar a resolver os problemas das nossas ruas, mas até hoje continuamos sofrendo com buracos e alagamentos. Podemos esperar alguma coisa do senhor ainda? São Gonçalo 3. Maravilha, um abraço para o pessoal de São Gonçalo 3. O presidente Marcelo Cuiabano tem me cobrado, mas insistindo para que a gente faça um trabalho junto com vocês. Nossa equipe já esteve aí, Onofre, você sabe da dificuldade que são esses bairros. Lá no São Gonçalo 3 não tem drenagem de água da chuva, não tem asfalto, não tem captação de água de esgoto. Então, vou dar uma resposta direta para você. Até sexta-feira, nossa equipe volta para lá já com o projeto de drenagem. Hoje eu tive de manhã na Secretaria de Obras junto com o Vanderluz, cobrando lá o bairro onde eu moro também, que é no Parque Georgia, e hoje ele está entrando na comunidade lá, já com sistema de patrulhamento, e tem 2 projetos para eu entregar a pedido nosso. É o Mossoró, Jardim Mossoró, você conhece o Mossoró? Sim, claro. E o São Gonçalo 3. Então até sexta-feira eu vou estar junto lá, vou cobrar, Vou te dar uma dica. Quando tiver esses problemas pontuais assim, fala com a Janaína Riva. Rapaz, ela resolve no tapa. O Vanderluz atende ela assim, ó. Nós mostramos por zap. Nem por zap, não é? Nós mostramos um buraco de CPA com esgoto a céu aberto, em frente àquela passarela, aquela botoneira que o pessoal aperta para fechar o sinal e as pessoas atravessarem, a pedestre. Tem um buraco lá com esgoto a céu aberto da galeria de água pluvial, porque não tem rede de esgoto, o esgoto desce pela galeria. E o ônibus passa e joga esgoto nas pessoas e tal. E nós estamos cobrando aqui há 1 mês e meio, 2 meses, né, Paulo? E até hoje nada. A Janaína mostrou um buraquinho em frente ao Hospital Santa Rosa, em menos de 15 horas, o Vanderlúcio foi lá e já arrumou. Vanderlúcio, fala com a Janaína. Eu vou ter que levar a Janaína para resolver o problema nosso aí. Abraço, deputado Janaína. O negócio é Facebook. Põe a foto no Facebook e chama ele. Vou pegar, na hora. Vou pegar a filmagem aqui também, viu? Isso. Luiz Jorge, do Presidente 1, lá do Cochipó. Né? De Presidente 1. Deputado, o que nossa classe política aqui do Estado tem a oferecer de mudança no que tange a imagem dos políticos e da Assembleia? Hoje, mais uma vez, uma operação como alvo deputados. Como mudar isso? Pergunta o Luiz Jorge. Luiz Jorge, nós temos uma grande oportunidade agora em outubro. A legislação ela vem mudando, não pode mais ter dinheiro de empresas nas campanhas. Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado de analisar quem é o seu candidato, pesquise sobre a vida dele, olhe as redes sociais, se ele expõe nas redes sociais o que ele tem feito, o que ele não tem feito. Eu, por exemplo, fico impressionado com alguns colegas, Onofre, é óbvio que eu vou preservar aqui, se você colocar o nome dele na rede social, você não vai achar nada. Não tem um Facebook, não tem um Instagram, não tem um malemar, um Zap. Não consegue divulgar o que faz, mas aí na época de campanha ele bate recorde de eleição, bate recorde de voto. Então eu acho que nós temos uma grande oportunidade esse ano para que a gente possa fazer as mudanças que a gente precisa e que a gente deseja. Bom, eu só tenho mais uma pergunta para depois fazer a pergunta. Eu te pergunto, o senhor assumiu a Assembleia quando? Agora, dia 9 de fevereiro, fez 1 ano. O senhor, 9 de fevereiro, fez 1 ano. Então o senhor assumiu em fevereiro do ano passado. Do ano passado. Ainda não tinham sido divulgadas aquelas imagens lá, do Silval lá, supostamente dando dinheiro de propina para 17 ex-deputados. Desses 17, 12 voltaram para a Assembleia. Ou seja, a metade da Assembleia
está gravado pelo Silval. O senhor já ouviu falar, levantou pelo menos uma fumacinha, quando você acende um palito de fósforo, sai uma fumacinha do fósforo ali, de formação de alguma CPI para apurar isso na Assembleia? Não, Onofre, eu vou te falar. Eu tenho falado, inclusive, isso para o Leonardo, que tem sido cobrado, que é o presidente da Comissão de Ética. Eu acredito que a gente precisava fazer algo nesse sentido. E vou além, vou fazer essa colocação. Por que você não compra essa briga igual você comprou dos fundos aí? Essa colocação, eu acabei de entrar, Onofre, sou pequenininho ali dentro. Agora, eu estou pronto para que a gente abra isso dentro da Comissão de Ética. Está aqui o convite ao nosso presidente, pode me chamar, que eu estou pronto para isso. Agora, eu também gostaria que isso passasse lá pelo Ministério Público, que não ficasse demorando para fazer essas investigações. Porque a gente é cobrado, Onofre. Você viu essa operação hoje, a de hoje aí? Ficou 2 anos parado. 2 anos parado, e aí hoje 30 policiais armados, o BOP, eu acho que tem que fazer o seu papel mesmo, mas tem coisas que a gente precisa avançar nesse sentido. Várias delações. Essa aí ficou flagrado com o vídeo, mas tem outras graves também, inclusive do atual governo. A minha pergunta é a seguinte, no início aqui eu falei, Mato Grosso tem um problema sério com delação premiada. O chefe da quadrilha faz delação. Eu até falei no começo do programa, daqui a pouco vai ter ladrão de banco querendo fazer delação premiada. Porque a pessoa vai lá, rouba e fala, não, eu me entrego. Eu entrego tudo que eu fiz. Devolvo um pouquinho, pronto. É o que eu perguntei para a juíza. A delação é para você entregar alguém maior que você. Claro, é o que eu perguntei para a juíza. Ela teve aqui, a juíza Selma, no ponto de vista, eu perguntei, bom, se Silval, porque estava ainda naquela época, não tinha ainda sido homologada a delação de Silval. Ele está negociando? Tá. Existe possibilidade de ser homologado? Existe. Eu falei, mas seria para pegar quem? Porque eu tenho comigo que ele é o tubarão. E o resto tudo é lambari. Né? Ele é o tubarão. Se ele vai ser delator, é para pegar quem? Quem que é o tubarão, na verdade, na história? Né? É verdade, só se for o ex-governador ou o atual ministro. Não, é prêmio por confissão, só isso. Você tem o quê? Prêmio por confissão. Prêmio por confissão. Se você confessar, está liberado. Então, o que acontece? Você tem uma revelação das entranhas do poder, afasta essa pessoa do jogo político por tempo e não recupera todo o dinheiro. E só. Pronto. Bom, a última pergunta. Lene Bustamante, do Nova Várzea Grande. Ela disse que é eleitora sua. Boa tarde, Onofre, deputado, sou sua fã e eleitora. Pergunto, vai trocar de partido? Vamos tomar essa decisão conjunto. Eu não vou tomar essa decisão sozinho, ninguém faz nada sozinho. Nós faremos uma reunião assim que abrir a janela com o agrupamento, inclusive o pessoal da Várzea Grande que participa do nosso mandato vai estar junto conosco. Nós faremos uma reunião para tomar essa decisão conjunta e aí a gente vai, no começo de março, publicar a nossa decisão de permanecer ou mudar e se mudar para qual partido. Ok. Deputado Allan Kardec, muito obrigado por ter aceito o convite da nossa produção. Vamos marcar um dia para a gente bater um papo com maiores detalhes no ponto de vista. O senhor está voltando aqui, que aqui o negócio é um pouco mais dinâmico. Temos que falar da defesa do consumidor, que o Dr. Pilco já chegou por aí. Temos também o Kleber Lima, secretário de Cultura, para falar dessa homenagem ao Antônio Sodré, né? O Xodré. Daqui a pouquinho. Muito obrigado. O senhor tem um tempinho para suas considerações finais. Obrigado, Onofre. Eu sabe que você é um grande amigo. Nós tivemos 4 anos na Câmara Municipal de Cuiabá. E aí eu lembro de alguns vereadores lá que marcaram um trabalho efetivo na Câmara e a gente não teve oportunidade de voltar. Nem você, nem eu, nem o companheiro Arilson, nem o companheiro Oséias. E aí a gente fica pensando sobre política. Muitas vezes o seu mandato, a eficiência do seu mandato, não garante a sua volta. E aí a gente tem que mudar isso. Nós temos que mudar. O telespectador, a população tem que acompanhar o dia a dia do deputado, o dia a dia do vereador, para não ficar preso naqueles 30 dias de campanha que muitas vezes a gente é surpreendido com quem não trabalha para a comunidade e volta. Valeu. Eu tenho 19 projetos aprovados. 9 deles inéditos, só existem em Cuiabá. Nós sempre ficamos na cabeceira, você lembra disso? Não voltei. Tem gente que nunca aprovou um projeto e foi aí um dos mais votados. Isso aí. Isso tem que ser acrescentado à resposta a quem perguntou o que fazer aí para ter uma resposta melhor. A população precisa acompanhar melhor o trabalho do seu representante. E vou te falar com muita clareza, Onofre, muita tranquilidade. Onofre, o vereador Allan, o vereador Arilson, o vereador Oséias, se você pegar a produtividade da última legislatura, estavam entre os vereadores que mais produziam e mais participavam das sessões. E a gente não conseguiu, nenhum de nós conseguiu chegar no 3 mil votos. A gente teve dificuldade com a questão eleitoral por conta do processo eleitoral. Mas obrigado pelo convite, eu estou à disposição. Maravilha.
Muito obrigado, deputado. Nós é que agradecemos. Vamos marcar para o senhor voltar mais vezes aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o doutor Pio, né? Sempre